Quando você começa a mexer nesse buraco sujo que é o sistema religioso, você vê que mais coisas vão aparecendo ali, tá? Então, o negócio é feio. Vamos seguir. Mas quem que falou? Não, quem Sabe falou? qual é o problema? O problema é o seguinte. O problema é a gente ter uma pessoa como absoluta. Sim. E a gente nem checa se o negócio é verdade e sai repetindo. E mesmo que seja cópia, Paulo, mas mesmo que seja cópia, não vejo problema nisso. Porque Paulo disse, meus imitadores são de Cristo. Mas de Paulo, não do pastor, fala inglês Mas a errado. Bíblia diz, Olha isso, olha a loucura. mas a Bíblia diz, veja a vida do seu pastor, imite aquilo em toda a sua forma de viver. É o texto. Aonde que tá isso? É um texto bíblico. Aonde? É um texto bíblico. Mas da onde? Não vou te dar o dado aqui. Não, você pode pegar o Mas é chat texto GPT que eu quero saber como é que imita pastor. Tá isso lá. Não, não é observar a forma do seu pastor em toda a sua forma de viver. Observar não é pra imitar. Observar é pra... Então, vamos lá. Você vê como uma errônea interpretação do texto bíblico faz com que pessoas sigam caminhos completamente malucos. Já houve, inclusive, até mesmo uma reportagem que saiu na mídia aberta de televisão de um pastor que quis cometer um adultério com a esposa de um dos fiéis da denominação religiosa pela falta de entendimento por uma errônea interpretação de texto. O pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não tem pra onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia. Oséias, capítulo 3. E este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera. Tem um acento aqui, pastor. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera. Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. E esse texto que Miguel Oliveira está falando aqui é um texto que está nada mais nada menos em Hebreus 13. Quando nós abrimos as escrituras aqui, nós conseguimos observar Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, aqueles que vos falaram a palavra do Criador, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A pessoa que lê isso fala, peraí, eu preciso então imitar realmente o meu pastor. Vai lá, pega um outro carafalho e começa a querer imitar. Mas, peraí, quem é que escreveu a carta aos Hebreus? Não foram, enfim, os próprios discípulos do próprio Messias? Esses pastores foram denominados pastores pelo próprio Cristo, pois receberam pessoalmente dele, após ele ressuscitar, o sopro do Espírito. E somente os 11, obviamente, com a morte de Judas Iscariotes e com a chegada de Matias depois, puderam ser aqueles que foram os únicos considerados pastores das ovelhas de Cristo, porque receberam o sopro do Espírito com essa missão do próprio Cristo. E é por isso que o próprio Messias vai até Pedro e diz, apacenta as minhas ovelhas. Eles fizeram seu papel. E quando nós lemos em Efésios 4, mais ou menos ali no versículo 10, 11, 12, 13, nós vemos que o próprio Cristo fez isso. Ele escolheu pessoalmente os quais seguiriam esse caminho com o propósito, até que eles pudessem difundir pelo mundo o ensinamento da igreja primitiva. E eles fizeram, cumpriram, concluíram. A partir daí, Cristo é o único pastor, pois os apóstolos pereceram, morreram. E o único ressurreto até hoje é o próprio Messias. Então, quando nós lemos Hebreus 13, e quando nós acessamos aqui, por exemplo, os outros versículos, nós podemos ter a confirmação na própria carta aos Hebreus, no capítulo 13. Se você desce aqui até o versículo 17, você vê, obedeçam aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que iam de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não seria útil. Eu coloquei aqui a lembrança de Efésios 4:11, você pode ler lá depois, inclusive já fiz um vídeo sobre isso. E você vai entender perfeitamente como líderes religiosos hoje usam essas passagens para dizer que você precisa se sujeitar a eles, você precisa obedecer a eles e, caladinho, caladinha, entregar sua grana e não questioná-los. O problema é esse. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a estrita previsão de Deus, contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo assim, seja uma ovelha mais leve, seja uma pessoa mais leve do seu pastor. Ah, mas eu não concordo, então sai daí, não incomoda mais ele, vai para outro lugar. Simples, mas não fica aí atazanando. Não, porque Deus me trouxe aqui para conselho, vai se lascar. Mas a resposta está no versículo 18, onde ele diz, após, por exemplo, dizer, sujeitai-vos aos vossos pastores, imite os seus pastores, os seus líderes, obedeça a eles. Ele diz, orem por nós, porque nós confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ou seja, ele está falando deles mesmos, os próprios apóstolos, os próprios discípulos, ninguém mais. Não há outro pastor homem falho hoje no mundo, somente o próprio Messias. Ah, mas eu preciso de alguém para me instruir, me ensinar. Então, você não crê que o Espírito Santo pode fazer isso por você? Tá aqui, ó. Basta você aprender a ler e pedir discernimento ao Espírito. Ele é capaz de
por meio do sacrifício de Cristo, acessar o seu íntimo, o seu coração e abrir o seu entendimento. Tenha fé. Acredite. Se você acreditar que somente um outro homem pode te instruir, você está negando claramente o próprio Cristo. É por isso que muitos hoje negam. É por isso que vivemos naquilo que o próprio Messias chamou de grande apostasia. As pessoas rejeitando isso, não aceitando isso. Precisam de outros homens como esses falsos líderes religiosos aí.